madrinha de casamento ou tem alguma ocasião especial e precisa de uma maquiagem bem linda, vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo dessa maquiagem maravilhosa. Vou começar hidratando a minha pele com o hidratante Nivea, para fixar bem a maquiagem. Então eu passo uma quantidade mais ou menos assim. Agora eu vou usar a blindagem da Pop para melhorar a fixação. Coloco umas gotinhas. Se você quiser, você pode espalhar na base também, mas eu gosto de fazer assim, porque eu acho que dá uma fixação melhor. Agora eu vou esperar secar um pouquinho. Agora eu passei uma bruma da Catarine Hill. Se você não tem bruma, não tem problema, só o hidratante ou só a blindagem já ajuda a fixar bem a maquiagem, é que eu gosto de uma fixação um pouco maior. Agora eu vou misturar duas bases. Eu vou usar essa daqui da Vult HD, a cor que eu uso é a Bege 20. Só que como o meu rosto tá muito branco e o meu colo tá um pouco mais escuro, eu vou misturar essa daqui, a Feels Mood da Ruby Rose. Essa cor que eu uso aqui é a MC51. Então, vou misturar as duas. Eu faço assim, eu misturo as duas aqui nessa plaquinha, pra ficar bem misturadinho. Vou começar contornando minha sobrancelha, pra não ter o risco do meu pincel, que eu uso um pincel um pouquinho mais grosso, ultrapassar essas linhas aqui e fica mais fácil na hora de espalhar a base. Agora eu vou usar um pincel assim para espalhar a base. Eu gosto de espalhar a base dando batidinhas. Eu venho com o pincel língua de gato e dou um acabamento melhor aqui nessas regiões. E uma parte muito importante, gente, é essa região aqui que às vezes a gente esquece de passar, ó, fica sem, e o pescoço, tá? Então eu venho com o pincel sujinho, não pego excesso de base. Pra não ficar com aspecto de máscara, eu desço até aqui, ó. Isso é muito importante, tá? Se precisar pegar só um pouquinho um restinho de base, pode pegar. Agora eu vou usar o corretivo da Ruby Kiss. Eu não exagero muito, porque esse corretivo ele tem uma cobertura muito boa. Então eu coloco aqui. Gosto de iluminar esse ponto aqui. Agora, só pra dar um polimento e não ficar tão grossa essa camada de base, eu venho com um pincelzinho assim, ó, bem molinho, e faço movimentos circulares, só pra tirar qualquer marcação que possa ter ficado aqui da base. Faço movimentos circulares
e preparo minha pele já pra ficar bem selada, sem nenhuma marcação. Vou usar o pó da Playboy, um pó translúcido. Eu carrego um pouquinho mais na região embaixo dos olhos. Então, nessa parte aqui, eu deixo um pouquinho mais carregado. No restante do rosto, eu venho dando leve batidinhas. Eu capricho bastante nessa região aqui também da testa, porque a parte fica mais oleosa. Agora eu vou fazer um contorno leve com essa paletinha aqui da Ruby Rose. Eu gosto de pegar as 3 cores, tirar o excesso e vir fazendo assim, ó, dando umas batidinhas pra não ficar nada marcado. Depois eu venho, pego as cores mais escuras também, do mesmo jeito, dou uma batidinha e faço o mesmo esquema. Pegar as mais claras e fazer do outro lado. No nariz, eu aperto um pouquinho o pincel para ele ficar mais achatado e só passo um pouquinho de produto. Pincel sujinho também. Vou passar aqui na testa e no queixo. Agora eu vou dar leveza nesse contorno. Vou pegar o pincel de base, que eu já tinha usado. E vou dar uma esfumadinha aqui. Nas bordinhas, tanto do contorno da bochecha, quanto do nariz. Agora eu vou pegar um blush que eu tenho aqui, um rosinha queimado. Tiro o excesso. E vou passar nessa região aqui, um pouquinho pra cima do contorno. Agora eu vou usar esse lápis 24 horas, à prova d'água, da Toque de Natureza. E eu vou passar borrando um pouquinho, pra essa maquiagem ficar bem bonita, porque, na verdade, esse é o segredo dessa maquiagem, tá? É fácil, mas o olho, ele fica marcadinho. Então, ó, eu venho passando bem desigual, não chego até o cantinho. Passo um pouquinho pra fora da linha d'água. E pra esse lápis não secar, eu já venho esfumando com o pincel. Eu uso um pincelzinho assim, ó. E venho fazendo assim. Eu vou passar mais um pouco, porque algumas partes ficaram falhadas. Então, eu vou carregar bem aqui essa região, ó. E esfumar de novo, tá? Vou passar nessa parte de cima também do olho. Agora, pra fazer a parte de cima do olho, tá vendo que a pontinha tá um pouco arredondada? Eu vou deixar ele bem apontado, porque pra parte de cima, eu acho melhor.
pra fazer a parte do esfumado de cima. Então, ó, deixei ele com a pontinha bem afiada. E aí, agora, eu vou fazer assim. Eu vou fazer como se fosse um delineado, tá? Até mais ou menos um pouquinho aqui, ó, pra frente do meio do olho, quase chegando lá no cantinho, não chego no cantinho. E aqui eu já vou começar a esfumar antes que seca. Vou dar uma limpadinha aqui, porque se cair algum excesso do lápis, né, na hora que esfuma, eu já tiro com esse pincelzinho, pra não correr o risco de ficar nada marcado, manchado na pele. Vou usar essa paletinha da Ruby Rose, The Candy Shop. Vou colocar essa cor aqui. E vou passar um pouquinho na minha pálpebra e no côncavo, só pra trazer uma profundidade. Então, eu vou esfumando um pouquinho, ó. Não tem problema que eu já passou o lápis, não borra. É só pra trazer uma profundidade. Agora eu vou usar essa outra cor aqui, que é um pouquinho mais clara. E vou passar no canto do olho. Agora, só pra selar esse lápis preto embaixo do olho, vou pegar um pincel bem fininho e vou passar uma sombra preta, carimbando a linha d'água, para garantir que essa sombra e que esse lápis dure a noite toda, sem borrar. Agora eu vou pegar esse marronzinho aqui, mais escuro da paleta, e vir esfumando embaixo da linha d'água. Passar um pouquinho em cima também. Agora um delineador, o Cat, que eu uso, da Dylos, que ele é a prova d'água, ele é maravilhoso. Eu gosto de começar por esse cantinho aqui e com o olho aberto, porque eu acho que fica mais fininho. Agora eu vou corrigir algumas falhinhas da sobrancelha. Vou usar uma paletinha de sombra. Vou pegar esse tomzinho aqui, ó, marrom. Eu não gosto de sobrancelha muito marcada, porque minha sobrancelha ela já é muito grossa, né, e bem escura. Então, eu só venho corrigindo algumas falhas mesmo. Agora, pra fixar ela a noite toda, eu gosto de usar um pincelzinho. Pego um fixador, pode ser de cabelo mesmo. Dou uma borrifadinha aqui no pincel. E passo na sobrancelha pra ela ficar penteada a noite toda, tá? Eu já tava me esquecendo do iluminador. Vou usar essa paletinha da Luisance.
Vou pegar esse aqui com esse aqui, vou misturar os dois. E passar só aqui, ó. Eu gosto de passar também aqui um pouquinho. E um pouquinho na ponta do nariz. Agora eu vou passar uma máscara de cílios, eu vou usar essa daqui da Essence. E vou colar 2 tufinhos, só no cantinho mesmo do olho, ó. Vou usar um tufinho mais ou menos desse tamanho aqui. Enquanto tá secando a cola de cílios, eu vou fazer um contorno bem de leve com lápis marrom aqui no meu lábio. Vou pegar um batom da Max Love, essa cor aqui é a 666. Vou usar um gloss da Max Love também, esse aqui meu já tá bem velhinho. Vou pegar a caneta delineadora de novo, só para tirar qualquer marcação da cola de cílios, tá? E agora, para finalizar, eu só vou passar um pouco mais de rímel para juntar os cílios. E aí eu venho aqui mostrar o resultado para vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa maquiagem, se você conseguiu reproduzir aí na sua casa, se foi fácil ou se você teve alguma dificuldade. Comenta e compartilha com quem tá precisando aí, né, dar um upgrade, tem alguma ocasião especial. Um beijo e até o próximo vídeo.